Terei uma reunião e preciso apresentar alguns dados sobre a empresa. Todas as planilhas já estão prontas, porém elas precisam de um aspecto mais profissional, que não apenas causem uma boa impressão, mas facilitem a compreensão dos dados contidos na planilha. Primeiro, vamos analisar nossos recebimentos futuros em nossa planilha de contas a receber. Apesar de nossos clientes serem grandes magazines nacionais, quero ter uma ideia do valor do meu faturamento em dólar. Como se tratam de valores, foi usado o formato de número. Uma das opções para este formato é alterar quantas casas decimais ele tem. Na célula de cotação do dólar, clique em ícone Aumentar casas decimais para que as casas aumentem. Para diminuir, clique em Diminuir casas decimais. Eventualmente, posso querer destacar um determinado cliente apenas recuando o texto dele e dos demais. É só clicar no ícone Aumentar recuo. Se quiser diminuir, clique em Diminuir recuo. Ambos ficam ao lado dos ícones de aumentar e diminuir casas decimais. Agora, eu quero formatar as datas para poder visualizar melhor meus recebimentos. Para inserir uma data ou hora, precisamos utilizar os recursos de formatação para a data e hora, porque se esses recursos não forem usados, as horas e as datas ficarão em formato de números apenas, ou poderão ser interpretadas como fórmulas, no caso de datas separadas por barras. Para colocar em formato de data e hora, é muito simples. Selecione as células que deseja formatar, clique com o botão direito e vá até Formatar células, ou utilize o atalho do teclado Ctrl e número 1. Na aba Número, selecione Data ou Hora e escolha o modelo que deseja exibir. Clique em OK. É possível formatar células para exibir datas como o dia da semana. Este é um exemplo bem interessante se quisermos saber o dia da semana que vai cair um determinado recebimento. Primeiro, insira uma coluna ao lado da coluna Vencimento. Copie todo o conteúdo. No menu Formatar, clique em Células e em seguida clique na guia Número. Agora, clique em Categoria. Depois em Personalizado e na caixa Tipo, digite DDDD. Isso se você quiser que os dias da semana sejam inteiros, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Se quiser que sejam abreviados, como segue, ter, qua, digite DDD. A formatação do texto é importante para que quem vai recebê-lo tenha uma visualização clara e de fácil leitura. Por isso, procure formatar as letras da melhor forma possível. Para alterar a fonte ou o tamanho do texto, vá até o seletor na barra de ferramentas onde está escrito o nome da fonte que você está utilizando, ou também utilize a tecla de atalho Ctrl 1, selecionando a aba Fonte. Aqui você pode alterar o tipo da fonte, colocar negrito, itálico, sublinhado, escolher o tamanho da fonte, a cor, etc. Para ficar mais fácil ainda, podemos selecionar o texto e utilizar a tecla de atalho Ctrl N para que fique em negrito, Ctrl I para que fique em itálico e Ctrl S para sublinhar. Se uma pequena quantidade de dados não estiver visível em uma célula, você pode reduzir o tamanho da origem de dados para que não seja necessário redimensionar a coluna. Primeiro, selecione as células que deseja formatar. Agora, no menu Formatar, clique em Células e em seguida clique na guia Alinhamento. Marque a caixa de seleção Reduzir para ajustar. Às vezes, utilizamos textos um pouco grandes para caber numa única célula. Para mostrar várias linhas de texto em uma célula,
selecione as células que deseja formatar. No menu Formatar, clique em Células e, em seguida, clique em Alinhamento. Marque a caixa de seleção Retorno Automático de Texto ou use a tecla de atalho Alt-Enter para inserir uma quebra forçada em seu texto. Detalhe: você vai precisar dar Alt-Enter mais de uma vez em cada linha, dependendo do tamanho da célula que você está formatando. Ao limpar formatos de uma célula, você vai remover seu conteúdo, fórmulas e dados, formatos, inclusive formatos de número, formatos condicionais e bordas, ou comentários, mas deixe as células vazias na planilha. Experimente selecionar as células, linhas ou colunas cujos formatos devem ser modificados. No menu Editar, aponte para limpar e agora clique em Formatos. Se você clicar em uma célula e pressionar Delete ou Backspace no teclado, o Excel removerá o conteúdo da célula, mas não removerá nenhum comentário nem formato da célula. A formatação condicional é utilizada quando você programa o Excel para aplicar um formato automaticamente às células que deseja, dependendo do seu conteúdo. Por exemplo, em nossa planilha, vamos selecionar os nossos recebimentos com valores de 10.000 para os próximos 15 dias. Para adicionar, alterar ou remover um formato condicional, é só selecionar as células que você quer adicionar o formato. No nosso caso, selecione a planilha toda. Vá ao menu Formatar e escolha Formatação Condicional. Para usar uma fórmula como critério de formatação, na caixa de diálogo de Formatação Condicional, na opção A Fórmula é preciso inserir uma fórmula que avalia para um valor lógico verdadeiro ou falso. Por exemplo, quero selecionar os recebimentos para os próximos 15 dias. Na caixa de formatação condicional, escolha a opção A Fórmula é. Digitaremos uma fórmula que verifica se a data do pagamento é situada entre a data de hoje e os próximos 15 dias. Selecione Formatar e deixe o preenchimento em azul. Clique em OK. Depois de tantas inclusões, exclusões e alterações, é hora de salvar seu documento. Se você salvar uma pasta de trabalho do Microsoft Excel em um formato de arquivo diferente, os formatos e recursos exclusivos do Excel não serão mantidos. Abra a pasta de trabalho que você deseja salvar para usar em outro programa. No menu Arquivo, clique em Salvar como. Na caixa Nome do arquivo, digite um novo nome para a pasta de trabalho. Na lista Salvar como Título, clique em um formato de arquivo que você sabe que pode ser aberto no outro programa. Clique em Salvar. Aplicando um background ou um plano de fundo na planilha, além de melhorar o visual da sua planilha, dá um caráter profissional ao seu trabalho. Para fazer isso, é simples. No menu Formatar, aponte para Planilha e clique em Plano de fundo. Selecione a imagem e clique em Inserir. Mas cuidado, procure escolher uma imagem que permita visualizar os dados. Caso contrário, a informação principal ficará prejudicada. Agora que a planilha está pronta, quero enviá-la para meus representantes, mas evitando que outras pessoas possam alterá-la. Para proteger elementos de uma pasta de trabalho, é só clicar no menu Ferramentas, aponte para Proteger e clique em Proteger Planilha. Digite uma senha para sua planilha e escolha os itens que os usuários que receberão seu arquivo poderão modificar. Uma observação: a senha é opcional, mas se você não colocar uma senha, qualquer usuário poderá desproteger a planilha e alterar os elementos protegidos. Escolha uma senha da qual você consiga lembrar facilmente, porque caso esqueça a senha, você não poderá acessar os elementos protegidos na planilha.
Para enviar a planilha protegida aos meus representantes, clique em Arquivo e escolha Enviar para destinatário do e-mail como anexo. Selecione os destinatários em seu catálogo de endereços ou digite os e-mails e clique em Enviar. Neste capítulo, vimos como formatar números utilizando casas decimais, como inserir e formatar data e hora, inclusive utilizando este recurso para aplicações como conferir datas de vencimento de pagamentos, como formatar o texto utilizando recursos como negrito, itálico, sublinhado e também utilizando textos grandes em uma única célula usando a formatação especial. Vimos também como excluir ou limpar células evitando a perda de formatação. Utilizamos a formatação condicional para que o Excel aplique formatações pré-determinadas automaticamente. Mostramos como salvar o documento em outros formatos de arquivo, além de mostrar como proteger a planilha para evitar que outras pessoas possam alterá-la. Por último, você viu que é possível incluir imagens de fundo na planilha para dar um visual mais incrementado.